Aí nós chegamos em Araraquara, domingo de carnaval, umas 2 da tarde. E aí, nós tínhamos 2 opções. Ou nós iríamos com o pedido da ressonância para ser marcado a ressonância, ou entraríamos pelo pronto atendimento. Nós entramos pelo pronto atendimento. As meninas da recepção da Unimed de Araraquara foram, assim, fantásticas. Já nos colocaram para a sala, feito uma triagem muito rápida. E aí eu já entrei com um colega médico lá. Quando eu entrei com um colega médico, me apresentei e falei que eu queria fazer uma ressonância por orientação do nosso neurologista, inclusive sua orientação pelo meu irmão, e para a gente já fazer a ressonância. E se eu teria a possibilidade de fazer a ressonância naquele momento. Senão nós seguiríamos e iríamos para São Paulo. Até porque a tomografia tinha dado uma alteração discreta. Que até o momento eu não sabia. Entendi. Que até aquele momento eu não tinha conhecimento. E daí... O plantonista falou que iria me ajudar, tal, mas o neuro não estava ali, que era um domingo de carnaval, de noite, já era de tarde, né, umas 4 horas da tarde, talvez, que até a gente conseguir desenrolar tudo. Eu acho que foi mais ou menos isso, até eu ir para tomografia, acho que eu fui para tomografia, acho que eram umas 5, 6 horas, não me lembro ao certo, mas aí me internaram. Na verdade, eu sei ao certo. Foi umas 3 horas que você foi, porque foi umas 3 horas, porque umas 3 e pouco, 4, porque quando eu desci lá em Campinas, eu já sabia o resultado da tomografia. Eu desci lá, era umas 6 e pouco, 7 da noite. Da ressonância daí, você sabia? Perdão, da ressonância. Já sabia o resultado da ressonância. Sim, porque daí eu estava funcionando com a minha esposa, aí o colega pediu pra gente aguardar um pouquinho, e nesse momento veio o laudo da tomografia. No laudo da tomografia apareceu uma pequena lesão isquêmica central. Que não batia com o que eu estava de sintomatologia, mas aí acendeu um alerta. Pode ser um AVC. E eu estava piorando. Eu continuei progredindo. Bom, daí nos internaram e aí eu estava com pedido de internação, o colega, beleza, fomos para a ressonância. Que foi que eu divido esse período de internação e até alta do hospital, eu acho que eu divido em 3 grandes períodos de angústia. Que eu tive. A primeira angústia foi, acho que a primeira parte ruim que eu passei, né, de desespero, foi até o diagnóstico lá total, mas foi esse desespero da ressonância. Porque eu entrei dentro de uma máquina, eu já estava eu estava comprometendo, eu estava andando um pouco mais, assim, o quadro estava um pouquinho mais, tinha comprometido um pouquinho mais do meu corpo, e eu não sabia o que tinha, mas eu tinha na minha cabeça que eu estava tendo um AVC. Aí eu entrei na ressonância, que demorou meia hora, 40 minutos. Só que eu acho que pela aflição da máquina, da ressonância, quem já fez sabe o que é, na verdade, me colocaram, pra gente não se mexer, colocam como se fosse um protetor, né, na sua face, e eu fiquei lá dentro uns 40 minutos, e eu às vezes parecia que eu estava desmaiando e voltando, então eu não sabia do diagnóstico, e eu achava que eu estava tendo um AVC. Então naquele momento foi um dos momentos ruins da minha vida, porque você tem 2 filhos, e aí você vai por um caminho um pouco diferente. E aí a gente já começa a se emocionar. E esse foi um momento difícil que eu tive. Porque a gente não sabia como é que a gente ia sair ali dentro daquele momento. Deixa eu pegar daqui, porque... E foi que eu só escutava uma voz no fundo falando que eu tinha que ficar acordado nesse momento. Bom, enfim. Pegar daqui só para segurar um pouco a emoção, que nós vamos ter bastante coisa ainda. Essa é uma situação que aconteceu dessa maneira, porque até o momento que ele está falando, a gente não sabia de fato se era um derrame, um AVC, ou se era mesmo, ou podia ser um tumor, né? Podia ser. A minha vida estava mudando. Sim, e de qualquer uma das hipóteses diagnósticas, talvez fosse uma situação irreversível, e a gente sabia, todo mundo sabia disso, né? E então, daí a grande dificuldade é a angústia de esperar. Por outro lado, na tomografia, eu já, obviamente, a gente peguei o resultado da tomografia com as imagens e acabei mandando para 2 colegas e conhecidos e etc. E um deles me confirmou sem laudo, né? Mandei sem laudo para saber. E um deles mandou exatamente isso. Falou, acho que tem alguma coisa aqui em tal lugar. Então, isso corrobora a situação da gente esperar que tivesse alguma coisa a mais.
E, obviamente, quando chegou o resultado da ressonância, foi uma alegria, pelo menos para mim, que estava descendo do avião, não conseguia fazer meu celular pegar por nada. Mas foi uma alegria para mim quando eu estava no Uber ou no táxi, não me lembro bem, voltando, indo lá para casa do meu menino para pegar o carro e vir para Araraquara, lá em Campinas, que é muito próximo. Foi uma alegria para mim que não tinha dado nada. A Fernanda falou, fiquei muito feliz. Mas daí então você retoma de onde você parou. Eu vou te interrompendo, tá porque ótimo, vai ter muito tá tudo certo, partes É. emocionantes. E foi um momento de dificuldade, Difícil. mas que, na hora que eu saí, foram 40 minutos, eu acredito, na hora que eu saí dentro da ressonância, nós estávamos... Eu me lembro que eu saí, o neuro já na porta, ele falou pra mim, você teve sorte. E era uma anjo-ressonância, né? Eles fizeram, na verdade, uma ressonância, mas exato, porque é muito interessante, eu achei muito bom, porque a qualidade é muito boa e dava pra ver vaso de uma maneira bem nítida. Né? E eu saí, ele falou, você teve na porta, me puxaram de dentro da máquina, eu tava saindo, ele já tava na porta falando, você teve muita sorte. Sim. Você não tem nada, pode ser uma paralisia de Bell. Aí... Só que eu tava sentindo que eu tava simétrico, mas naquele momento eu estava assimétrico. E eu ainda questionei, falei, colega, ele chama Lucas, né? E eu falei, ô Lucas, mas Bel, eu tô bilateral. Ele falou, nada, é só a testa tá bilateral, mas só você tá unilateral. Tá tudo bem, não tem problema. Como de fato a rima mesmo, que quando eu cheguei era unilateral, tava bilateral, mas era mais intenso um lado, né? Mas aí que tem o detalhe, a gente como médico, eu brinco no meu consultório da seguinte forma, não tô falando com o colega, pelo amor de Deus, ele fez o que ele podia, ele me ajudou no que ele podia. Não, e um diagnóstico difícil. Não, diagnóstico impossível, pelo amor de Deus, diagnóstico horrível. Né? Mas eu falo, às vezes a gente escuta um pouquinho mais do que o paciente tem para falar, porque você se conhece. Ninguém mais do que você para se conhecer. Exatamente. Então você fala, não, você não tem. Cara, você se conhece. Você sabe como é que você tá. Então, tá ótimo. Beleza, a gente ficou internado naquela noite. Foi uma noite de internação e de questionamento nosso. Como é que eu diagnóstico? Aí eu cheguei, era 9 horas, aí encontrei o Neto. 9 horas da noite eu cheguei. Aí obviamente, quando eu vi ele, fui dar mão, fiz teste... A hora que eu vi, já fiz o teste, né? Peguei na mão, a gente eu percebi que tinha perda de força muscular, mas é uma situação que é difícil de cair a ficha e fazer diagnóstico, porque é uma coisa que não é característica do negócio. Teve o Guillain, e na verdade a gente acabou indo para o Guillain quando excluiu todos os outros. E teve uma variante, que era o Miller-Fisher. Então, um diagnóstico difícil. E ele estava unilateralizado. Então, a gente ainda achava que sim, olha, vamos ter fé em Deus e isso aqui como não deu nada a ressonância, nós estamos tranquilos, isso aqui é paralisia de Bell mesmo, vamos lá. Foi uma noite muito de estudo, né? Foi uma noite foi uma noite que a gente pensou muito a respeito do diagnóstico mesmo. Mas pode ser bilateral, pode acontecer. Tem relato de bilateral, então você acaba engolindo. Pode ser, isso pode estar. Assim como... Foi uma exceção, foi um diagnóstico mais raro, que foi o Guillain e o Miller-Fisher. Então, a gente acaba pensando em tudo, né? E foi uma noite que a gente pensou muito do que a gente ia fazer. Né? O que a gente estava longe de casa, na verdade, e o que a gente faz de procedimento. Porque nós estávamos numa cidade que não era nossa e a gente tinha, assim, estava super bem atendido, mas a gente queria uma outra resposta a mais. E aqui na nossa casa, na nossa cidade, a gente tem mais facilidade, porque, lógico, os dois médicos, a gente, né, tem as portas um pouco mais abertas para as outras situações.